Oi, gente, estamos ao vivo. Tudo bem com vocês? Estou com muita saudade. Esse é o primeiro vídeo de toda a minha vida, né? Eu nunca fiz uma live. Essa é só para testar, mas vai ficar gravado e vai ser enviado para vocês que não estão ao vivo agora, aqueles que eu não tenho contato, tá bom? Eu sou a tia Grícia, a paz do Senhor para a classe dos juniores. Nós estamos com muita saudade. Eu estou sentindo muita falta de vocês, do abraço apertado, de conversar com vocês, de brincar, de sorrir. Eu estou com muita saudade. Eu acredito que vocês também estejam com saudade, né? Saudade da casa do Senhor, saudade da igreja, saudade do pastor, saudade da nossa tia Gesimar, nossa líder, saudade das outras professoras. E então, falando da tia Gesimar, ela teve uma grande ideia da gente ter a nossa aula, já que a gente não pode ir para a igreja, não podemos ir para o templo, infelizmente, ou felizmente também, em Gálatas fala que em tudo a gente tem que dar graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, em tudo a gente agradece a Deus, por mesmo que a gente esteja triste por isso, mas a gente lá na frente, podemos não saber agora, mas lá na frente nós vamos saber o real motivo de estarmos assim, né? Tão longe um do outro. Mas, como eu estava dizendo, a ideia da live, a ideia do vídeo gravado. Nós tivemos somente até a lição 11, 11ª, faltou a lição 12 da revista passada e faltou a lição 13, a 13ª lição. E nós já estamos numa nova revista da escola dominical. Essa nova revista nós já estamos na lição número 4, number 4, lembra? Número 4, crianças dos juniores. Ai, então a gente vai ver 1, 2, 3, 4, ou vamos ver só a lição 4? Vamos ver todas as lições que perdemos. Só que hoje nós resolvemos dividir em duas partes. Hoje nós vamos ver a lição número 1 e a lição número 2. E quinta-feira que vem, se Deus quiser, ao vivo, conversando com vocês, recebendo a resposta, né, tendo esse feedback, ou seja, eu perguntando, vocês respondendo e vice-versa, né? Vocês me perguntando também, a gente conversando, mostrando as atividades. Se Deus quiser, quinta-feira estaremos ao vivo. Só nós. Conversando, mostrando as atividades, corrigindo os pontos negativos, né? O que não deu certo, o que deu. É isso, tá bom? A lição de hoje, a revista nova que nós vamos ver, a passada foi sobre os amigos de Jesus, lembra? Que teve um amigo impulsivo, amigo amoroso, lembra? Teve vários amigos de Jesus. E esta lição, com 13 lições, fala igreja, casa de Deus. Então, eu coloquei aqui, igreja, né? Igreja, casa de Deus. Talvez no vídeo esteja mostrando um pouco ao contrário, porque o vídeo, ele filma ao contrário. Para você ver, a minha aliança está na mão esquerda. No vídeo, eu estou vendo na mão direita. É isso, é porque está de frente para mim, para eu ficar olhando para a câmera e tendo a noção de se vocês estão me vendo, né? Tendo esse feedback de vocês, tá ok? Então, nós vamos começar primeiramente, como a gente sempre começa uma escola dominical, com uma oração. Vamos orar por cada um de vocês que está aí, que está vendo ao vivo ou então vendo mais tarde essa live, essa gravação, tá ok? Nós vamos também orar pelo nosso Brasil, vamos também orar pela nossa escola bíblica dominical. Se a gente não pode ter lá na igreja, a gente tem em casa, a gente tem pelo Facebook, pelo Instagram, enfim. Mas a lição vai ser dada, tá certo? Papai do céu vai nos ajudar, se desculpe, é a primeira live de todas que eu faço, eu nunca fiz, não gosto muito de gravação, mas vamos falar da palavra de Deus. E para a gente falar da palavra de Deus, a gente não tem que ter timidez. A gente não tem que estar assim, acanhado, né? Com vergonha. Vergonha de quê? Tá? Eu só tenho vergonha da câmera. Mas eu não tenho vergonha de falar de Jesus, falar da casa do Senhor, da casa de Deus. Vamos fazer uma oração?
Pensa agora num pedido de oração que você tem, ou que você assistiu esse Brasil que está muita gente muito triste, né? Pessoas que já morreram por causa dessa doença, que está nos impedindo de estar pertinho um do outro. Então vamos orar pelos familiares dessas pessoas, vamos orar pelos enfermos, para que Deus cure, para que Deus venha agir, tá certo? Em nome de Jesus. Não só no nosso Brasil, mas no mundo todo, em todo o nosso planeta. Vamos fechar nossos olhinhos. Você está em casa, acredito que você não esteja na rua, não esteja na escola, porque as escolas também estão fechadas. Então você em casa pode fechar seus olhinhos e orar comigo, tá bom? Deus querido, Deus maravilhoso, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Pai, não é a tua casa, congregação, templo, mas é aqui a minha casa e eu sei que o Senhor também está presente aqui. O Senhor também está presente na casa de cada um que está agora me assistindo. Senhor, em nome de Jesus, vem continuar conosco. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor, essa doença que está entristecendo tanta gente, os idosos, as crianças, os adultos, os jovens. Meu Deus, quanta gente sem estudar, quanta gente sem poder trabalhar, quanta gente nos leitos dos hospitais, doente, Senhor, simplesmente por causa de um vírus. Algo que a gente não enxerga, mas o Senhor, o teu olho, tudo vê, tudo enxerga. Pai, tem misericórdia, vem, Senhor, com o teu sopro de cura. Vem, Senhor, assoprar e que leve para bem longe do nosso planeta, Senhor. Visita todos os países, visita aqui o nosso Brasil, Senhor. O nosso Rio Grande do Norte, a nossa cidade natal, em todos os lugares, Pai. Contempla cada filho teu, contempla cada criança, Senhor, e se faz presente em nosso meio nesta aula. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te damos graça. Amém. Pois é, como eu falei, a lição número 1 e a lição número 2 de hoje. Mas antes da lição, eu vou fazer uma coisa que faz tempo que eu não faço e eu estou com muita saudade de fazer. Vocês lembram disso aqui? É a nossa caderneta, né? A nossa caderneta. Vamos fazer a chamada, sim. Mas tia, eu não estou te vendo ao vivo, como é que vai fazer a chamada? Mas é porque eu vou chamar o seu nome e eu gostaria que você, quando estiver assistindo, você diga: presente, estou aqui. Tá certo? Vamos lá. Enzo, será que o Enzo está me assistindo? Enzo Ederson, será que a Flávia Vitória também está me ouvindo? Está me assistindo? Isabela Ohana, João Cardijon, Lara Maria, Yasmin Manuela, quem mais está aqui? Camila, quanto tempo que eu não te vejo na escola dominical. E o Vinícius, cadê você? Ai, que saudade, que saudade de todos vocês, tá? Se tiver mais alguém faltando que eu não falei o nomezinho aqui, deixa depois nos comentários. Aí eu vou responder e vou pedir desculpa também, porque os nomes que eu tenho aqui em mão, sim, a Ana Beatriz também. A Ana Beatriz, desculpa, Ana Beatriz. Eu não esqueci de você, só não disse seu nome está aqui, em primeiro lugar aqui na caderneta embaixo. Eu espero que todos vocês estejam presentes, estejam assistindo e respondam essa atividade. Número 1 do momento, daqui a pouco, quando terminar, tá? A 1 e a 2. E quinta-feira que vem a gente faz a 3 e a 4, tá ok? A nossa revista, como eu já havia falado, é sobre igreja, casa de Deus. A igreja é a casa de Deus? Ah, tia, mas a igreja não somos nós? E a casa de Deus, não é lá no céu? Tudo isso nós vamos aprender hoje. Vamos aprender e vamos relembrar, né? Que tem muita gente que sabe, não é isso? Que igreja é essa que a gente está falando? Que igreja? E a primeira lição de hoje, são 13 lições falando da igreja. A primeira lição de hoje é um lugar de comunhão. A igreja é um lugar, é a casa de Deus, mas é um lugar de comunhão. O que é comunhão? Você sabe me dizer? Comunhão. Parece com uma palavrinha chamada comum, não é? Comunhão vem dessa palavra também, mas significa, sabe o quê? União. É amor entre os irmãos. O nosso versículo de hoje está no Salmo 133, verso 1.
O Salmo 133 e o versículo 1, ele fala assim, vamos ler? Você está com a Bíblia do seu lado aí? Você tem certa dificuldade de ver, de achar a palavra de Deus? Os Salmos, ele é no Antigo ou no Novo Testamento? Eu acho que você já sabe, né, juniores? Eu acho que vocês já sabem, é no Antigo Testamento. Muito bem. Os Salmos, tá certo? É antes, né, de Provérbios, não é isso? E ele é depois do livro de Jó. Lembra da história de Jó? Muito bem. Depois de Jó, tem o livro de Salmos e depois tem Provérbios. Então, Salmo 133, verso 1. Eu já deixei minha Bíblia aberta aqui. Você continue com a Bíblia aberta aí, por favor. Ele fala assim, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Viverem todos unidos como irmãos. Cada Bíblia fala, tem uma expressãozinha, mas que quer dizer a mesma coisa. Então, ó, como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. Que todos os irmãos vivam em união. Que todos vivam em união como irmão. Pois é a nossa primeira história de hoje. Jesus estava aqui na terra, você já sabia, né, de vários milagres que Jesus já operou. E certa vez, depois, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Então, depois de ressuscitado, o que foi que aconteceu? Os discípulos ficaram muito tristes. Vocês lembram quantos discípulos Jesus tinha? Quando Jesus estava aqui na terra, antes dele morrer e ressuscitar, ele tinha 12 discípulos, não é isso? A gente sempre está repetindo essas passagens bíblicas dos discípulos de Jesus, não é isso? Mas depois que Jesus morreu, ficou 11? Ficou 11 porque Jesus, antes de Jesus morrer, né, quem morreu, o discípulo dele, chamado Judas, não é? Judas Iscariotes, lembra de Judas? Mas quando Jesus ressuscitou, os discípulos também, quando estavam em oração, eles escolheram um discípulo que estava faltando, que eram 12, né? Judas tinha falecido. Então, eles escolheram num sorteio e em oração, orando muito a Deus, Deus fez com que tirasse o papelzinho chamado Matias, o nome de Matias. E Matias, então, foi o sorteado para ser o 12º discípulo de Jesus. Jesus, antes de ir para o céu, ou antes de ser assunto aos céus, que ele chama, né? Antes de se elevar aos céus, Jesus disse assim, não fiquem tristes, meus discípulos. Jesus conversou com todos os seus discípulos e disse, não fiquem tristes. Eu vou enviar para vocês um consolador. Eu não vou deixar vocês sozinhos. O Pai, Deus, está lá no céu. O Deus Filho, Jesus, também ia para o céu. E quem ia ficar conosco? Quem está faltando? Muito bem, acho que você já respondeu certinho. O Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus seria o Consolador nosso aqui na terra. O Consolador dos seus discípulos. O que o Consolador faz? Consola. E o Consolador consola quem está feliz? Quem está feliz merece ser consolado? Precisa ser consolado? Não, é só quem está triste, né? Então eles estavam muito tristes. Jesus disse que o Espírito Santo ia ficar com eles aqui na terra, como até hoje, que ele disse assim, vou deixar o Espírito Santo até eu voltar de novo. Que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, aí o Espírito Santo também vai embora conosco. Aí vai ficar todos nós lá no céu, tá certo? Mas enquanto isso, desde lá dos discípulos, Jesus vai esperar um tempinho, vocês fiquem em Jerusalém. Depois vocês vão anunciando, falando sobre mim, falando dos milagres. Vocês também vão fazer muitos milagres. Alguns de vocês vão fazer milagres ainda maiores. Então a gente vai ser mais poderoso do que Deus? Não, crianças. Mas, por exemplo, quando Jesus estava aqui na terra, não existia coronavírus. E agora está existindo. Então, a gente não pode orar e Deus repreender essa doença? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, ou seja, a oração de quem serve a Deus, a Bíblia nos fala. Tem efeitos, ou seja, tem resultados. Deus responde à oração de um justo. Deus responde à nossa oração. E a gente pode orar, como a gente já orou, e continuar orando, e com fé, acreditando que Deus logo vai mandar esse vírus embora. Que seja por remédio, ou por vacina, ou por qualquer outra coisa, por um sopro que Ele der.
em nossas vidas, em nosso planeta, né? No nosso Brasil, no nosso Rio Grande do Norte, em Natal, enfim, em todo o planeta Terra. Jesus pode todas as coisas, porque a gente já orou, estamos orando e continuaremos orando até Ele nos dar a vitória. E quando Ele nos dá a vitória, vamos orar agradecendo. Muito bem, então, essa história de hoje, essa primeira história da comunhão, a igreja é um lugar de comunhão, está escrita em Atos capítulo 2. Depois você pode ler, conferir, anota aí, Atos capítulo 2. Fala sobre a história da igreja, da primeira igreja depois que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, foi aos céus, deixou aqui o Espírito Santo, vamos relembrar? Aí ficaram os seus discípulos. Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, quando o Espírito Santo descer, vocês vão saber que a partir dali, aí vocês vão pregar em todo mundo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, temos que falar de Jesus para todo mundo. Ai, tia, mas eu não estou indo lá no Japão. Mas eu posso ir no Japão pela internet. Também tem pessoas que vão, não é? Que Deus prepara e leva e a pessoa vai de avião, fica lá no Japão falando de Jesus. Mas a gente também pode fazer missões lá no Japão, aqui no Brasil. Como assim? Na internet e também intercedendo em oração. Aí Jesus falou para os seus discípulos, vai e prega o evangelho. Depois que o Espírito Santo descer sobre vocês, vá pregando o evangelho a toda criatura e eu me responsabilizo. E até hoje nós continuamos falando de Jesus, falando da sua vinda, pedindo para que as pessoas se arrependam. E certa vez Pedro, o apóstolo de Jesus, lembram de Pedro, que eu chamo ele de carinhosamente de Pedinho, ou Pedrinho, né? Pedrinho é aquele que era o amigo de Jesus impulsivo, aquele que era bem estressadinho, mas Pedro já tinha mudado de vida. Pedro já estava uma pessoa bastante legal, bastante carinhosa com as outras pessoas. E Pedro, crianças, pregou para quase 3.000 pessoas que aceitaram a Jesus. Quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Eu estou preocupada porque está escurecendo aqui e eu não acendi a luz e está chovendo. Eu vou acender a luz, vocês esperam um minutinho, a tia. Vou lá e volto já. Voltei! Desculpa, crianças, é que eu tô sozinha em casa. Aí agora acendi a luz, tá bom? Então, Pedro, quando ele falou de Jesus, quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. É muita gente. Vocês sabem quantas pessoas cabem lá na igreja quando a gente congrega em Lagoa Seca? Aproximadamente, criança, assim, sentada, todo mundo apertadinho, umas 500 pessoas. E 500 é bem menos do que 1.000, do que 2.000, do que 3.000 pessoas. Pedro aceitou falar de Jesus e essas pessoas reconheceram que Jesus era o Salvador do mundo. Mas quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Então, eles continuaram ali e fundaram uma igreja. A igreja que a gente chama a igreja primitiva, ou seja, a primeira igreja de Jesus. Não sabemos o nome da igreja, não é? Isso não precisa saber. A nossa igreja é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Mas lá na igreja, a primeira igreja, a gente não sabe o nome. Mas Deus sabe. Porque eram salvos em Jesus. E isso não tem problema, né? Não precisa a gente dizer que somente aquela igreja que tinha nome. Talvez nem nome tivesse, mas falava de Jesus Cristo. Eram os cristãos. Essa igreja de Jesus era uma igreja... Eu esqueci até de mostrar para vocês aqui a figurinha de Pedro, ó, falando para quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas. Essas pessoas que aceitavam a Jesus já falavam de Jesus para as outras e a igreja começou a crescer. Começou a crescer de uma forma que foi enchendo e fundando outras e outras e outras igrejas. Como existe, não é? A gente tem, por exemplo, a igreja em Lagoa Seca, a igreja no Alecrim, igreja em Tirol, igreja... Começou a crescer as igrejas
mas eles continuavam em comunhão, ou seja, em união, em unidade, em comum acordo. A comunhão em Atos 2 fala que era também no partir do pão, ou seja, a igreja de Jesus, também se alimentavam todos juntos. Por exemplo, no partir do pão, todo mundo na casa de todo mundo, não era necessariamente assim, tá certo? Era assim, por exemplo, se eu tenho 2 quilos de arroz, por que eu tenho que ficar com 2 quilos de arroz? Eu dividia com meu irmão. Isso é ter comunhão, isso é ter compaixão pelo meu irmão que está sem, ou está com um pouquinho, tem uma família maior. Tudo eles dividiam, tudo que tinham eles dividiam. Tanto no amor, na amizade, pregando a palavra de Deus, a verdade, como também no partir do pão, ou seja, nas alimentações. Ninguém passava necessidade. Não existia um rico e outro pobre. Todo mundo era igual. Todo mundo dividia com todo mundo. Essa é nossa orientação, né? A orientação de Deus para nós. Que nós devemos ter amor pelos nossos irmãos. E nós não devemos ter aquele tipo de amor assim, de ver somente uma pessoa no meio da rua e sentir peninha dela e não fazer nada. Se eu posso ajudar, por que não dividir, né? Mamãe autorizando, mamãe também tendo condições de ajudar. A gente leva para a igreja, por exemplo, hoje em dia temos na Santa Ceia, nós levamos alimentos para dividir com pessoas que muitas vezes ou não trabalham, ou não tem muita comida em casa, ou trabalha, ganha muito pouco, tem uns que ganham muito. Então quem ganha mais, ajuda quem ganha menos. A igreja primitiva era assim. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão agradável é que todos vivam em união como irmãos. Ou seja, nós temos que viver em união. Não é com fofoquinha, não é falando mal das pessoas, da vida dos outros, inventando mentira um dos outros. Não, temos que ser como irmãos. E irmãos não devem brigar. É feio, não é? Irmãos têm que viver, não vivem na mesma casa, não dividem os mesmos brinquedos, muitas vezes até as roupas a gente divide com o nosso irmão, né? As meninas com as outras, os brinquedos, as atividades, muitas vezes o lanche. Na igreja também a gente faz aquela divisão, não é isso? Isso que agrada a Deus. A casa de Deus também é chamada de lugar de comunhão. Já a lição número 2, a lição número 2, nós vamos falar sobre que a casa de Deus também é um lugar chamado casa de oração. Ai, casa de oração. Mas será que é somente na igreja que a gente ora? Será? A gente só deve orar na igreja? Mas a gente não está indo para a igreja. E agora? Nossa, já pensou se a gente ficasse só pensando dessa forma? Se a gente pensasse que a gente tinha que orar somente na igreja? Não. A gente pode orar em todos os lugares. E o nosso versículo de hoje, lembra lá do Salmo 133 que a gente leu? Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. Depois de Salmos tem Provérbios, tá certo? Depois, aí você vai passando uns livros, depois de Cantares, aí tem Isaías, tá? Então vamos ler no livro de Isaías. Eu vou esperar um tempo para você achar, ou a mamãe achar com você, o papai ou o vovô, a vovó, quem tiver aí pertinho de você, tá certo? Depois de Provérbios tem Eclesiastes, depois tem Cantares, depois tem Isaías. Isaías capítulo 56. Isaías 56, Isaías é um livro bem grandinho. Isaías 56 é um livro profético que falava até de Jesus, antes de Jesus existir aqui na terra, que é no Antigo Testamento. Isaías 56, o verso 7, mas é a última partezinha, ou seja, a parte B do versículo. A parte B geralmente é depois de uma vírgula, de um ponto vírgula, de um pontinho lá, tá? É a última partezinha do versículo. Vocês já acharam?
Isaías capítulo 56, verso 7, parte B, que fala assim: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Todo mundo, sem distinção, sem acepção de pessoas. Todo mundo pode ir para a casa de Deus, para o templo, adorar a Deus. Não é isso? Uma casa de oração. Porque a minha casa será chamada casa de oração. Certa vez, Jesus ainda aqui na terra, Jesus estava entrando em Jerusalém montado num jumentinho. Jesus estava montado num jumentinho, mas esse livro de Isaías já falava que Jesus ia entrar e ele ia ser adorado. E foi assim que aconteceu. As pessoas começaram a adorar a Deus. As pessoas... Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, emprestado jumentinho, as pessoas estavam com ramos, tá vendo? Ramos nas mãos. É porque ramos, tia? Estavam batendo em Jesus? Não. É porque eu acho que não existia balões, né? Não existia aquelas coisas brilhosas, né? Pra ficar... Não existia fogos de artifício, então as pessoas tiravam ramos de folhagens e começaram a gritar hosanas, hosanas a Deus nas alturas, ou seja, dando glórias a Deus, que aquele era o Filho de Deus que estava entrando na cidade de Jerusalém. E Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém para ir para o templo, para ir para a igreja. Quando ele chegou, estava chegando no templo, crianças, vocês não imaginam o que estava acontecendo. Estava acontecendo uma bagunça, uma baderna, uma confusão. Ah, mas estavam brigando? Não, mas parecia uma feira dentro da igreja. Não era dentro dos muros da igreja, porque tinha um muro muito grande, né? Aí adentrava assim e estava acontecendo a maior feira. Aqui, ó. Estavam vendendo e uns gritavam alto. Aí outros queriam gritar mais alto ainda. Aqui é mais barato, né? Compre uma pombinha, compre uma ovelha, aqui é mais barato, não é? Se um dizia que era 10, o outro dizia aqui é 5, e começava. Eu não sei se vocês já participaram de alguma feira. Na feira faz muito isso, né? As pessoas ficam gritando, olha a batata, não é? Olha a cebola, olha o alho, aqui tá mais barato, enfim. Na feira as pessoas gritam muito, 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 muito. Ah, mas a feira é lugar ruim, é lugar de bagunça? Eu não estou dizendo isso, mas a igreja não pode ser como uma feira. E Jesus ficou tão triste, e quando Jesus ficou triste, quando a gente fica triste, a gente fica até indignado, né? E Jesus começou então a chutar tudo, começou a parar com a bagunça, começou a desfazer toda aquela feira lá. Ah, meu Deus, mas por quê? Porque eles estavam vendendo as coisas? Não, porque na nossa igreja a gente também não faz venda, a gente não tem cantina, a gente não tem esse tipo de coisa, a gente não faz cantina na igreja, a gente faz coisas para sortear e a gente vende os papeizinhos para ter um sorteio. A gente faz isso para arrecadar fundos para fazer alguma festa, não é isso que a gente faz na nossa igreja? Mas eles estavam vendendo coisas erradas, coisas que não deviam vender, eles não deviam vender animais ali. Ali não era lugar para eles vender esses animais. Não é isso? Então Jesus disse: vocês estão fazendo da minha casa a casa do meu pai, de bagunça, de baderna, de um covil. Não, a casa do meu pai, como está escrito lá em Isaías, lembra que eu falei para vocês? Lá em Isaías 56, verso 7, a minha casa será chamada casa de oração. Aqui é para orar, aqui é para ter comunhão com Deus. E as pessoas, ai meu Deus, nossa, que Jesus, será que Jesus apanhou depois dessa? Sabe por quê? Porque Jesus estava com autoridade divina para falar isso. Jesus falou e eles
ficaram pasmados, assim, ó, assustados, olhando aquilo. E Jesus disse: isso aqui é a casa do meu pai. Isso aqui é uma casa que tem que ser chamada casa de oração. E não casa de feira, casa de bagunça. O que é isso? Vocês não podem vender esses animais aqui. Então expulsou tudo aquilo. E a Bíblia fala que os cegos, os coxos, ou seja, os aleijados, todo mundo que estava enfermo, naquele mesmo dia foram todos curados. Para se ter uma ideia, que ao invés deles retrucarem, ou eles baterem em Jesus, ou eles ficarem com raiva de Jesus, pelo contrário, Jesus falou isso e ainda curou todos os enfermos daquele lugar. Todos foram curados e ficaram então exaltando a Deus. Passaram a agradecer a Deus e com certeza pediram perdão pela bagunça que estavam fazendo no templo do Senhor, né? Na casa do Senhor. Já pensou a gente chegar lá na igreja vendendo gato, cachorro, papagaio, periquito, vendendo tudo na nossa igreja? Que coisa, né? Não pode essa bagunça. A casa de Deus não é uma casa de bagunça. Não existe isso. Na casa do Senhor não é uma casa de bagunça. Então as pessoas foram todas curadas e reconheceram, louvaram a Deus. Inclusive também lá tinha algumas crianças que estavam lá e começaram então a louvar ao Senhor. Começaram a glorificar a Deus com cânticos, cantando louvores ao Senhor. Mas ali tinha alguns adultos também que não gostavam das crianças cantando. Então foram chamar a atenção das crianças e mandaram elas calar a boca. Disseram que ali não era lugar delas, que ali era para adultos estar falando com Jesus e não elas. Aí Jesus disse assim: de jeito nenhum, não expulsem, não impeçam essas crianças, porque da boca delas sai o perfeito louvor. Jesus falou há muitos anos atrás e está na Bíblia Sagrada. Essa história está em Mateus. Em Mateus capítulo 21. A partir do primeiro versículo que vem falando sobre essa história de Jesus, desde a entrada dele até a repreensão dele e das crianças louvando a ele. É o perfeito louvor, por quê? Porque vocês são puros, a voz de vocês são lindas, Deus recebe. As crianças têm um lugar maravilhoso na casa do Senhor. A casa do Senhor não é só casa para adulto, para gente grande, gente idosa. Não, é para criança também. E da boca de vocês sai o perfeito louvor. Há um perfeito louvor nas crianças, sim, é sincero louvor em nós. Em nós não, em vós, né? Eu já sou uma criança crescidinha, né? É sincero, tem um cântico que fala assim: há um perfeito louvor nas crianças. Mas é isso que Jesus falou. Então, há um perfeito louvor na boca de vocês, tá? Então, vamos louvar ao Senhor, né? Para cantar essas músicas que não agrada a Deus, né? A gente tem que sempre estar louvando, engrandecendo, adorando a Deus. E o apóstolo Paulo também, falando de casa de Deus, que é uma casa de oração, o apóstolo Paulo também falou lá em Efésios que orai sem cessar. Orai sem parar. O que é cessar? Sem parar. Orar em todo tempo. Como assim, tia? Ai, então eu tenho que estar orando, eu não posso dormir, eu não posso nem brincar, eu não tenho esses momentos? Não. Orar sem cessar. Na igreja, principalmente agora que nós não estamos frequentando mais os cultos, né, na nossa igreja, por causa dessa doença que é perigosa. Se a gente estiver pertinho do outro, a gente pode se contaminar, adoecer, contaminar outras pessoas e até morrer, não é isso? Então, para prevenir, enquanto não tem a vacina de prevenção, enquanto não existe um remédio curando todos os doentes, o que a gente pode fazer? E não tem hospital para todo mundo, para caber todo mundo. A gente não pode ir para a igreja, mas a gente pode orar em casa. A gente pode orar no quarto. A gente pode orar até no carro. A gente pode orar andando. A gente pode orar tomando banho. Como assim, tia? Eu vou ficar fechando os olhos andando na rua e você atropelado? Não. Na rua você não vai orar de olhos fechados. Mas na igreja, como é que a gente ora na igreja? Na igreja a gente se ajoelha, a gente fecha os olhos e a gente ora. Por quê? Porque na igreja, para a gente não ficar olhando para outras pessoas, né, é um local específico para a gente falar com Deus. Ah, mas ele não vai ouvir a gente se a gente estiver em casa ou se a gente estiver na rua? Não, vai sim, ouve sim.
Deus ouve porque Deus está em todos os lugares. Se você está andando na rua, você não precisa fechar os olhos. Orar sem cessar é você estar sempre ligadinho com Deus. O que é isso, né? Antes de você dormir, deixa eu mostrar aqui bem pertinho de vocês, porque a luz talvez atrapalhe. Ó, antes de vocês dormirem, você pode se ajoelhar diante da sua cama, tá certo? E orar ao Senhor, agradecendo pelo dia. O que mais? Você agradece pelo dia e você pede a Deus que dê uma noite maravilhosa de sono, protegendo você, a sua família, os seus amigos. Tem tanta coisa para você orar, agradecendo pelo dia todo que se passou, por tudo que aconteceu. Se você foi para a aula, você agradece o que aconteceu, o que você aprendeu lá. Se você foi para a igreja, você agradece. Ultimamente a gente não está indo em nenhum desses dois lugares, mas a gente tem muita coisa para agradecer. A gente pode agradecer até pela nossa voz. Já pensou se eu não soubesse falar? Se eu fosse uma pessoa muda, sem falar? Eu não sei fazer com gestos, em libras, né? Falar em libras. Ou então alguém pode... Ai, se eu não conseguisse ouvir a tia, eu não estaria vendo essa live. Por quê? Porque ela está falando algo e eu não estou ouvindo, então não conseguiria entender. A gente tem que agradecer pela voz, pelos ouvidos, pelas nossas pernas, nossos pés, por tudo. É muita coisa. A gente também não deve só orar assim, Deus, obrigado por tudo. É muito rápido essa oração, né? Tudo o quê? Deus sabe, tia. Então eu não vou dizer, eu digo por tudo, ele sabe que é pela mamãe, pelo papai, pela vovó, pela escola, pela igreja, pelos meus pés, pelas minhas pernas, pelos meus braços. Mas Deus quer ouvir de você. Deus quer ouvir o seu agradecimento. Então onde você estiver, você vai comer, agradece também a Deus. Sabia que tem muita gente que não tem o que comer em casa? Nossa, tia, é verdade? É. Tem gente que não tem o que comer, tem gente que não pode trabalhar, tem gente que não trabalha, não tem emprego. E tem gente que passa necessidades, passa fome em casa. Infelizmente, graças a Deus, eu não conheço ninguém. Mas muitas vezes a gente passa na rua, a gente vê pessoas pedindo, né, nos semáforos, porque são pessoas carentes, né, financeiramente falando. Essas pessoas precisam. Então a gente tem que agradecer, a gente tem muito mais a agradecer, mas também a gente pode pedir tudo o que está acontecendo. A gente está triste, a gente pede a Deus que console o nosso coração. O Espírito Santo de Deus não está aqui conosco, então vamos pedir a Deus, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Eu fiz um bonequinho aqui, para ensinar para vocês, mais ou menos, para que fique mais entendível, vamos chamar assim. Aqui eu fiz 2 bonecos. Bonecos meio lá, meio cá, a tia não sabe desenhar, mas você dá para entender, né? Vamos citar um exemplo mais ou menos que esse boneco aqui é Deus. E esse boneco aqui é você. Esse boneco é Deus e esse boneco é você. Quem é Deus para você? Eu peguei algumas colas aqui, eu acho que dá para você ver, né? E eu vou pintar Deus de algumas coisas que Ele é. Vamos dizer, essa aqui é a cor vermelha. A cor vermelha eu vou pintar Deus, que Deus é amor, né? Em 1 João 4:8, ele fala assim, Deus é amor. Antes, né? Essa é a parte B. A parte A fala assim, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então eu vou colocar aqui bem grande, né? Aqui, vermelho. Vou pintar aqui de vermelho, pertinho do coração. Vou pintar aqui de vermelho. Deus é amor. Quem ama faz o quê? Quem ama, ele também perdoa, né? Quem ama, o que mais? Ele é misericordioso, né? Deus é misericordioso. Deus perdoa os nossos pecados, tudo aquilo que a gente pede perdão. Quem ama, ele também é amigo, né? Tudo isso com amor. O que mais que Deus é? Não é isso? Tanta coisa. Deus é onipotente, né? Ou seja, Ele tem todo o poder. Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe até nossos pensamentos, o pensamento de todo mundo, Ele sabe o que vai... E Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele pode estar em todos os lugares. Eu fiz aqui alguns
Só para mostrar para você, só para ter uma ideia. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Pintei Deus. Pintei Deus. Mas é só para ilustrar, tá certo? Lembra que eu mostrei que Deus está aqui? Deus está aqui, não é isso? E nós estamos aqui, bastante separados de Deus. Deus e nós, você. Vamos dar um exemplo de você. O que é oração? Orar é conversar com Deus. Orar é conversar. Ai, você não gosta de conversar com o seu melhor amigo? Você gosta tanto do seu amigo, da sua amiga na escola, ou em casa, ou na sua rua, que você gostaria até de morar junto com essa pessoa, que você gostaria até de ser irmã ou de ser irmão dessa pessoa, não é verdade? Quando a gente tem aquele amigo bem legal, a gente não quer conversar o tempo todo, o tempo todo? Muito bem. Então, por isso que diz assim, orar sem cessar. Converse com Deus sem cessar. Quando Deus é nosso melhor amigo, a gente conversa com Ele em todo o tempo. E quanto mais a gente conversa com Ele, mais a gente se aproxima dEle. Mais a gente se aproxima. E como é que a gente se aproxima? Porque Deus é amor. Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. A gente não pode conversar com alguém sem ser por telefone ou sem ser pela internet, WhatsApp. Por exemplo, se a pessoa estiver lá em Parnamirim e você aqui em Natal, se você gritar, ela não vai te ouvir. Se ela gritar também, você não vai ouvir, porque vocês estão muito longe. E com Deus, Ele está no céu. Mas o Espírito Santo está conosco, está nos ensinando a orar e você vai se aproximando cada vez mais de Deus. Cada vez mais você vai se aproximando de Deus. Ele vai ser seu melhor amigo. Seu melhor amigo nos céus se chama Deus. Então, olha, você fica bem pertinho, bem juntinho de Deus. E quando a gente fica bem juntinho de Deus, sabe o que acontece, crianças? Ó, a gente ficou, ó, a gente passa a ser muito, muito parecido com ele, tá vendo? Esse bonequinho tá muito igual a esse, não tá? Ai, tia, então eu vou ser igual a Deus em onipotência, ou seja, eu vou ser onipotente, eu vou ser poderosa, eu vou ser poderoso como Deus é? Não, mas você vai amar como Jesus. O que foi que eu disse? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4 e 8, 4, 7 e 8, né? O versículo 7 e versículo 8. Então, a gente passa a amar como Jesus nos ensinou, como Deus é amor. A gente também passa a amar, a gente é amigo também com as pessoas, né? Como Deus é amigo nosso. A gente também, que mais? A gente perdoa como Deus nos perdoa. Então, a gente passa a ser muito, muito semelhante, muito parecido com Deus. Quanto mais a gente ora, tia, mas é tanta coisa, eu não sei orar não, tia. Sabe? Porque o Espírito Santo está aqui na terra para nos ajudar, nos consola e também nos orienta como orar. Eu já citei um monte de exemplos de oração que você pode ter. Existe uma oração que Deus nos ensina. Então todas as vezes que eu orar, eu vou orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Daqui a pouco eu vou orar. Pai nosso que estás no céu, santificado. Gente, que decoreba, né? Essa oração que Deus falou, vós orareis assim, é um exemplo. Ou seja, quando você começar a orar, Pai nosso que estás no céu, você tem que orar para o seu Pai que está no céu. Você pode ter um pai aqui na terra e até maravilhoso, seu melhor amigo aqui na terra. Mas lá no céu é o nosso Paizão Celestial, o nosso Criador. Então a gente começa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, engrandecendo ao Senhor, agradecendo, exaltando, adorando ao Senhor, que é o meu Criador, é o meu amigão. E assim você vai falando. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí é que tá. Eu disse, né, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e que Deus ouve a oração de todos que servem a Ele, que Deus responde, sim, mas a gente tem que orar pedindo para Deus fazer a vontade dEle. Não foi da vontade de Deus quando me criou
me colocar um olho azul, um olho verde. Ai, eu queria tanto, eu acho tão bonito. Eu, tia Grícia, eu acho tão bonito. Ai, eu acho que se eu tivesse olho azul, eu seria mais bonita. Não, crianças. O olho castanho foi Deus que criou. Deus me colocou esses olhos castanhos escuros porque é da vontade dele. Por que eu teria que ter olhos azuis? Por que eu teria que ter olhos... Ai, eu queria muito, muito um avião. Agora, eu vou orar a Deus e eu vou olhar para o lado de fora, vai ter um avião na minha porta. Para quê? Né? Então, tudo que a gente pedir a Deus, que seja feita a vontade dele, no tempo dele. Ele não tarda. Ele sempre chega na hora certa. Então, toda oração nossa, né, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, em todos os lugares, seja feita sempre a vontade de Deus. E não a minha, não a sua. Porque a vontade dele é maior, ou seja, é soberana, está acima, é a melhor para nós. A gente pode pensar que não. Mas Deus sabe de todas as coisas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, pedir sempre o pão nosso de cada dia, né? Agradecer pelo pão de cada dia, como eu já falei, né? Perdoai as nossas ofensas, ou seja, pedir perdão a Deus. Ai, Senhor, me perdoa, não é perdoar nossas ofensas, não, me perdoa, Senhor, porque eu falei mal do meu coleguinha, ou vai pedir perdão ao coleguinha também, né? Me perdoa, Senhor, porque eu menti para mamãe. Ai, papai do céu, eu não queria mentir, mas eu menti. Me perdoa, Senhor. Pedir perdão é não querer fazer mais, né? É não querer repetir o mesmo erro. Então, me perdoa, Senhor. Pedir perdão, assim como nós perdoamos também a quem nos tem ofendido. Isso é sério, crianças. Como é que eu vou pedir perdão a Deus se eu não estou perdoando? Então, já estou dizendo na oração. Perdoa, Senhor, porque eu fiz isso. Mas o Senhor sabe que eu também perdoo. Entendeu? Pedir perdão até quem nos fez mal. Foi isso que a Bíblia nos ensinou, sabia? Eita, como é difícil. Então esse é o modelo de oração. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ai, cair em tentação? Como é isso, cair em tentação? Quem é que tenta a gente? Quem é que fica mandando a gente mentir, mandando a gente roubar, mandando a gente beliscar o coleguinha mesmo? Ah, ele falou mal de mim, ela falou mal de mim, eu vou bater nela. Sabe quem é que fica colocando essas coisas na nossa mente, no nosso ouvido? É o nosso inimigo, é o inimigo de Deus. Ele se chama diabo. Ele sempre quer que a gente faça o mal às pessoas. Então, não nos deixei cair em tentação. Ou seja, quando o diabo ficar falando as coisas pra gente revidar, pra gente descontar algo que alguém fez ruim contra a gente vai dizer, não, porque eu estou próximo de Deus. Eu estou muito parecido, muito semelhante a Deus. E quem é semelhante a Deus não faz essas coisas erradas. Tá certo? E aí, gostaram das duas lições de hoje? A primeira lição foi que a casa de Deus é um lugar de comunhão. É um lugar de união, é um lugar de amor, é um lugar de unidade. É um lugar onde as pessoas têm algo em comum, que é o céu. Então, um lugar onde todos são irmãos. E só existe um Pai, que é Deus. Todos são irmãos. Ninguém é mais importante que ninguém. Eu tenho 1,60 m, quase 1,60 m, mas eu digo que eu tenho 1,60 m, eu arredondo. É quase 1,60 m, aí eu digo que tenho 1,60 m. Tem gente que tem 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, 2 metros. Tem gente que é menor do que eu, na estatura, tá certo? No tamanho. Mas para Deus, todo mundo é igual. Não existe ninguém para Deus mais bonito do que o outro. Assim, nós temos que ver o outro como nosso irmão. O que os irmãos são? Os irmãos não são parecidos? Então a gente tem que tratar cada um como se fossem irmãos. Gostaram das lições de hoje? Primeira lição, lugar de comunhão. E a segunda lição é um lugar de casa de oração. E eu tenho uma tarefinha para vocês. Quer dizer, eu tenho 3 tarefinhas para vocês. A primeira tarefinha é a lição número 1, que vocês vão responder. Tendo alguma dúvida, comentem aqui, que a tia vai responder. Responda a lição número 1, tire fotinha e manda para a tia aqui, ou manda para a tia Gesimar, manda para o WhatsApp, os contatos que vocês tiverem. Ou tia Gesimar, pede para a mamãe enviar,
ou manda pra mim quem tem meu contato, tá bom? A lição número 1, a primeira atividade. A lição número 2 também tem uma atividade. Tá no final lá, né? Depois da lição tem uma atividade também para responder. Vocês respondem lá os exercícios, tá certo? A tarefinha, as atividades, vocês respondem. E a terceira coisa que eu gostaria que vocês fizessem, tá certo? Eu uso muito essa caixinha de presente, mas hoje é para falar de outra coisa. Nós temos na sala dos juniores, os alunos que nós temos, inclusive dos visitantes, eu coloquei aqui nesses coraçõezinhos o nome. Então aqui nós temos a Flávia, deixa eu colocar aqui dentro. Nós temos a Camila, nós temos a Ana Beatriz, nós temos a Lara, nós temos o Enzo, nós temos também a Yasmin, nós temos o Vinícius, nós temos o João e nós temos a Isabela. Aqui. Então eu vou mexer. Essa é a última atividade da gente. Até quinta-feira ou até quando vocês quiserem. Prestem bastante atenção nessa atividade nossa, tá certo? Nessa nossa tarefa, nessa nossa dinâmica. O que que vai acontecer? O primeiro nome que eu pegar aqui, eu não vou olhar, eu vou pegar o nome. E essa pessoa que eu pegar vai ser meu amigo ou minha amiga de oração. Eu vou orar por essa pessoa hoje, antes de dormir. Todas as vezes que eu